Galera, agora que a gente já tem o nosso ambiente configurado para a gente trabalhar em Python e você já viu o teu primeiro exemplo de código, vamos aprofundar os nossos estudos nessa linguagem para entendermos melhor sobre a lógica de programação e a sintaxe do Python, ou seja, como devemos escrevê-la e quais suas particularidades. Nesse vídeo você vai entender o que é indentação e por que no Python ela é tão importante se a gente comparar com outras linguagens de programação. Também vamos conhecer todas as operações matemáticas e os comandos nativos do Python. Vamos para a nossa ideia. Pessoal, falando um pouco sobre indentação em Python, a gente pode considerar a indentação como o coração do Python. Nada mais é do que a forma como a gente organiza a nossa escrita do código, mas ela é primordial para o funcionamento do Python. Vamos observar aqui um dos exemplos que a gente criou ainda no vídeo anterior, onde a gente interagiu com uma lista. Vocês podem ver que aqui eu não utilizo aquelas chaves, como eu comentei, que a gente utilizou ali no Portugal. É importante que vocês entendam que a indentação trata-se desse espaço à esquerda do código que indica que esse bloco de código que atribui o valor de multiplicação e mostra esse valor, ele pertence a esse laço de repetição aqui, a esse for, indicado aqui pelo dois pontos e pela indentação. Se eu pegar esse código, esse trecho, e tirar a indentação dele, ele vai dizer que a indentação é esperada. Pessoal, observem, por exemplo, esse comando em JavaScript que utiliza essa organização dos blocos de código com chaves, que eu posso escrever um código todo, por exemplo, para fazer uma função de soma de dois valores, em uma linha única, já que a organização desse código, a indicação dos blocos do meu código é dado por essas chaves. Eu poderia quebrar as linhas aqui para facilitar a leitura e o entendimento desse meu código. Percebe que a gente tem o bloco da função aqui fechando com essas chaves amarelas. Dentro dele eu tenho um if, que se for igual a zero, lá, né, vai retornar somente o valor de b. Não precisa fazer essa soma, senão ele vai retornar aí sim a soma de a mais b. Vamos olhar para esse mesmo código em Python. Então, em Python a gente não utiliza function, né, função, a gente chama de def, soma. Vamos a forma como eu estava utilizando ali em JavaScript. Eu vou passar dois valores aqui dentro que são parâmetros para essa função. São valores que, conforme eu for utilizar essa função, eu posso modificar esses valores. São como variáveis dessa função. E aqui em Python eu utilizo a indentação para indicar esses blocos. Então eu não posso continuar nessa mesma linha, criando a minha lógica de se A for igual a zero, eu quero que ele retorne somente o valor de B. O meu código vai dizer, olha, a gente espera que exista a indentação, que esse código esteja organizado conforme o Python entende, conforme a indentação. Eu preciso quebrar a linha para que isso seja respeitado. Então, cada vez que eu quebro a linha, esse espaço à esquerda ele vai aumentando. A gente até vê aqui esse traço que a própria IDE coloca para a gente saber onde está o nosso bloco de indentação, nosso bloco de código. Então, finalizando aqui o meu programa, se não, né, eu vou retornar o valor de A mais B. Aqui faltou dois pontos do if. Então, aquele mesmo código que a gente viu em uma linha única lá no JavaScript, a gente precisa fazer ele em várias linhas por conta da indentação aqui do Python. Então, isso é algo que a gente precisa prestar bastante atenção, mas ainda existe a facilidade da própria IDE, da linguagem, indicar para a gente exatamente quais são os problemas que ela está encontrando. Então, se a gente errar a indentação em algum momento, a gente consegue utilizar essas indicações, que normalmente ficam em vermelho, para saber que o problema é de indentação. Agora que a gente sabe um pouco mais sobre a indentação e a importância que ela tem para o Python, para evitar alguns erros já de começo, a gente vai começar a aprender sobre os comandos principais da matemática dentro do Python. A matemática que é extensamente usada dentro da programação para solucionar problemas, para facilitar cálculos. E para isso a gente vai criar um novo arquivo aqui dentro da nossa IDE, estudos Python. Vou criar
um arquivo chamado operações. Operações. Opa, acabei criando sem ser um arquivo Python. Vou criar novamente aqui como operações. Aqui dentro de operações a gente vai começar a ver as operações matemáticas básicas. Então a gente já viu algumas coisas, né? Soma, por exemplo, somando o valor 10 mais 5. Então a gente utiliza aqui o mais. A subtração, utilizando então 10 menos 5, tracinho. A multiplicação, utilizando o asterisco para multiplicar. A divisão, utilizando o barra para dividir. A gente ainda tem outras operações matemáticas aqui em Python que facilitam o nosso trabalho, como por exemplo a divisão inteira, utilizando duas barras. Então, se eu dividir, por exemplo, 10 por 3, eu vou ter aqui o resultado 3.33333, mas se eu quero, no momento que eu faço esse cálculo, arredondar, basta que eu coloque mais uma barra, e agora o resultado disso aqui vai ser um 3 inteiro, e não mais um número decimal. A gente possui também a operação de módulo, a gente conhece também como resto de divisão. Esse resto de divisão, por exemplo, a gente dividindo 10 por 3, o módulo de 10 por 3, a gente utiliza aqui o símbolo de porcentagem para isso. Isso vai retornar para a gente o resto da divisão. Então a gente tem lá o nosso quociente, né, a resposta da divisão em si, no nosso caso aqui 3, e o resto da divisão seria o valor 1 que estaria sobrando, né? Essa imagem aqui mostra exatamente o que é o quociente e o que é o resto da divisão. E a gente tem aqui por último a exponenciação, que a gente utiliza com dois asteriscos. Então é como se a gente estivesse multiplicando duas vezes, mas é a exponenciação de 10, por exemplo, 3. A gente teria aqui um resultado de 8, né? Dessa exponenciação. Então a gente pode mostrar todas essas informações com o print, utilizando novamente o nosso comando Shift F10 para rodar esse arquivo. E a gente tem então aqui a nossa soma 15, a subtração 5, multiplicação 50. A nossa divisão, ele traz o número com decimal, né? 10 dividido por 2, 5. A divisão inteira, como eu comentei, se a gente faz a divisão normal, ele vai dividir, ele vai ficar 3.33, aqui ele arredondou. O nosso módulo, então, o resto da divisão de 10 por 3 é 1, e o nosso expoente como 8. Então aqui, pessoal, alguns dos comandos principais para operação matemáticas aqui no Python. Então, pessoal, falando um pouco sobre comandos nativos, para facilitar o meu trabalho aqui, eu já criei um arquivo Python chamado comandos nativos e listei todos os comandos que eu quero apresentar aqui para vocês, até para agilizar um pouco. Começando aqui, eu criei uma variável só com um texto que tem Olá Mundo, uma variável texto que tem a informação Olá Mundo, para que eu possa reutilizar esse mesmo texto para demonstrar aqui para vocês. Então, primeiro o comando a gente já viu, é o print, né? Exibe essa informação que a gente colocar aqui dentro dos parênteses na tela. Então, se eu passar essa informação do texto aqui, executando esse código com o Shift F10, ele vai mostrar o Olá Mundo, mas claro, eu posso passar também uma informação literal aqui dentro, né, uma string, ele vai mostrar a informação que a gente colocou ali dentro, texto. O segundo comando aqui é o len, ele vai retornar o tamanho de um objeto. Então, por exemplo, eu posso criar aqui aquela mesma listinha que a gente viu antes, de números. Dessa vez eu vou criar um pouquinho menor, 1, 2, 3, 4, 5. E eu posso utilizar o len para me mostrar qual que é o tamanho dessa lista. Então eu vou criar aqui uma variável chamada tamanho, igual len, e aqui dentro eu vou colocar essa minha lista de números. Então eu estou pedindo o tamanho dos números, da lista números. E aqui eu vou pedir para ele mostrar o tamanho. Shift F10, olha só, ele está dizendo que tem 5 posições dentro de números. Mas eu posso fazer isso também para os textos. Eu vou pedir o tamanho do meu texto. Continuo mostrando o tamanho, Shift F10. Agora ele disse 11, então ele fez a contagem. 1, 2, 3, com a vírgula 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11. Ele conta, inclusive, o espaço em branco aqui, indica quantas posições, quantos caracteres mesmo o espaço em branco possui dentro dessa minha string, esse meu texto Olá Mundo, então, que é a utilização do len. Outro comando que a gente já viu também ali no nosso exemplo de média foi o input. Então eu posso colocar, criar uma variável, por exemplo, nome, passar o input. E passar uma mensagem aqui já para ser mostrado para o meu usuário. Insira seu nome. 2 pontos. Então, rodando esse meu comando novamente, Shift F10, ele está pedindo para eu inserir o nome. Eu posso colocar Leonardo e ele vai seguir. Eu posso depois mostrar, né, print nome. Rodando novamente. Mudar para teste. Mostrou teste. Beleza. Até coloquei aqui para eu comentar, para não pausar a execução, né? Cada vez que eu for executar os outros comandos aqui, ele vai ficar pedindo para eu mostrar essa informação, então eu vou deixar comentado. Eu posso dar um Ctrl barra, selecionado as linhas que eu quero comentar, ele comenta todas para mim. O próximo comando aqui é o range, e ele vai gerar uma sequência de números. Então, por exemplo, o for, que a gente viu aqui no exemplo de listas, aqui a gente estava vendo o for funcionando em cima de uma lista com alguma quantidade. Se eu não tenho uma lista para trabalhar, ou não tenho um tamanho determinado, eu posso utilizar o range para determinar essa sequência. Então, por exemplo, for para cada item em um range de 5 posições. Então é como se eu estivesse criando aqui uma lista com 5 posições, assim como eu tenho esses números aqui, mas sem valores atribuídos, somente as posições dessa minha lista, para que eu possa iterar, para que eu possa utilizar esse loop do for para fazer alguma coisa 5 vezes. No caso eu vou pedir somente para que ele mostre o que são cada um desses itens, né, que eu tenho aqui nessa primeira variável desse meu looping, que é o for. Executando esse comando, ele mostrou 0, 1, 2, 3, 4. Então, é como se fosse uma lista começando em 0. Né? Se eu colocar aqui 10, pedir para ele executar novamente, ele vai gerar do 0 ao 9. Esse 11 aqui é o 11 do len. Vou tirar esses outros dois prints aqui para não poluir muito o nosso código. Então esse é o range. O próximo aqui é o sorted. Então eu posso ordenar os elementos de uma lista. Nesse meu caso aqui eu tenho ela ordenada. Eu vou desordenar. Beleza, eu desordenei aqui a minha lista. Eu posso utilizar o sorted. Então eu vou criar uma variável ordenada igual sorted, passando aqui a lista, né, que se chama números. No momento que eu mostrar, através do meu print, essa minha lista ordenada, ele vai mostrar para mim os itens aqui do range ainda, e também essa lista ordenada. Shift F10, olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou, antes de mostrar a ordenada, vou colocar um print somente de números. Aqui em cima está a lista não ordenada, tá? Shift F10, 3, 4, 5, 2, 1. Depois ela ordenada aqui embaixo. Então esse é mais um comando bem legal aqui para a gente, para ordenar valores de uma lista. Outro comando é o abs, que vai retornar o valor absoluto de um número. O valor absoluto nada mais é do que o valor positivo daquele valor. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui um valor absoluto da variável, eu quero saber qual é o absoluto do valor menos 10. No momento que eu pedir aqui para ele printar esse valor absoluto de menos 10, eu tenho 10. E o valor absoluto de 10 mesmo é ele próprio, né? É sempre o valor positivo. Depois a gente tem o sum, que vai fazer a soma dos elementos de um iterável. Um iterável é como a gente se refere a alguma coisa que possa ser passado como uma lista, por exemplo. Então eu vou fazer a soma dos valores dessa lista número. Se eu quero essa soma, basta que eu crie uma variável soma igual sum, e dentro dela a minha lista números. Eu vou mostrar aqui embaixo print da soma.
Shift F10. Aqui, então, 3 mais 4 mais 5 mais 2 mais 1 é 15. Eu posso também utilizar o comando max ou min para retornar os valores máximos e mínimos de um iterável. Então, eu vou dar um print direto da informação max de números. Então, o maior número dentro da lista números, né? Tem que trazer 5. E a mesma coisa, o print do min números. Aqui ele deve trazer o menor número. Vou comentar esse print. Shift F10. Então, 5 é o maior número e o 1 é o menor número. Outro comando legal é o round. Ele vai arredondar um número para n dígitos de precisão. A gente consegue determinar quantos dígitos de precisão a gente quer que ele arredonde. Então, por exemplo, eu vou criar aqui a variável arredondado. E vou pedir para ele arredondar com o round o número 3.14.15952, que é o início de π, né? E eu quero que esse valor seja arredondado para somente 2 casas decimais. No momento que eu mostrar esse print arredondado, Shift F10, ele vai trazer somente o 3.14, né? As duas primeiras casas. Se eu pedir 3, F10, ele traz as 3 primeiras. Outro comando bem interessante aqui para trabalhar com valores decimais. A gente tem também o type, que vai retornar o tipo de um objeto. Então, eu posso utilizar esses mesmos exemplos aqui de cima. Eu vou colocar dentro de um print esse type. Eu vou dizer que eu quero saber qual que é o tipo da minha variável números, que no caso é uma lista, né? Então, aqui dentro eu boto números. Executando, Shift F10, ele está dizendo que é da classe lista. Se eu passar aqui o meu texto, que é o que guarda ali Olá Mundo, Shift F10, ele está dizendo que é do tipo string. Lembra que eu falei que lá em Portugal era cadeia, mas tudo que se referia a um texto, uma palavra, um caractere, nas linguagens de programação normalmente a gente vê como strings, tá? Então, qualquer tipo, claro, existem diversos outros tipos aqui dentro do Python, mas os que a gente está tendo mais contato são esses. Eu posso, por exemplo, colocar um valor aqui, 3, pedir para ele me dizer qual que é o tipo, ele diz que é um valor inteiro. Se eu passar um 3.14, ele vai me dizer que é um tipo float, um tipo flutuante, ou um número real, um número com uma casa decimal. E o isInstance, ele faz o contrário disso. Permite que a gente valide uma informação para saber se ela é daquele tipo específico. Então, por exemplo, vou criar a variável verificação e vou utilizar o comando isInstance, passando aqui para ele lá o nosso texto, novamente a nossa variável que está ajudando a gente aqui desde o começo, e eu vou pedir para ele se esse texto é do tipo inteiro. Será que ele vai me dizer que texto é um valor inteiro? Shift F10. Opa, esqueci de printar. Verificação. Shift F10. Falso, não é do tipo inteiro. Ele é uma string, né? A gente viu ali em cima. Então, Shift F10, agora sim. Verdadeiro ou falso, esse isInstance vai retornar para que a gente possa garantir que uma informação é do tipo específico. Agora, pessoal, eu vou estar utilizando algumas bibliotecas do Python que são nativas também. Essas bibliotecas, elas fazem parte, mas elas exigem que a gente as importe antes de utilizá-las. Então, a gente vai fazer isso aqui em cima com o comando import. A primeira biblioteca que a gente vai importar é a math, M-A-T-H, que é uma biblioteca de matemática do próprio Python. Ela vai permitir, por exemplo, que a gente faça raízes quadradas aqui dentro do Python. Então, criando uma variável raiz. Para utilizar aquela biblioteca, eu coloco o nome da biblioteca e um ponto. Aqui ele vai trazer uma lista com todas as operações disponíveis dentro dessa biblioteca. Então, utilizar a biblioteca facilita porque a gente consegue visualizar também quais são os comandos que ela vai nos disponibilizar. No caso, para fazer a raiz quadrada,
Eu vou utilizar esse sqrt e vou passar o valor aqui dentro. No caso, a raiz quadrada é de 16, eu vou mostrar aqui embaixo com o print, essa minha raiz, Shift F10, 4. Então eu recomendo que vocês estudem mais sobre a biblioteca Math, para vocês conhecerem mais comandos. Vocês vão ver que tem muita coisa legal ali dentro, que vai facilitar muito a vida de vocês, caso vocês queiram desenvolver algo que utilize alguns conceitos de matemática um pouco mais avançados. Eu vou mostrar uma outra biblioteca, que é a biblioteca que acessa algumas informações do sistema. Import OS, né? Operational System. E aqui embaixo eu vou utilizar essa biblioteca. Eu posso, por exemplo, buscar qual que é o meu caminho atual. Aqui a gente está vendo ele constantemente, né? Através do nosso terminal, indicando aqui que eu estou lá no meu usuários, desktop, mas eu consigo trazer isso para dentro do meu código também. Então, o meu caminho, minha variável, vai receber a utilização daquela minha biblioteca, da mesma forma como math ponto também, né? os ponto, getCwd. Isso vai trazer o caminho onde eu estou executando esse meu arquivo Python. Eu vou dar um print no caminho. Shift F10. Olha só, ele trouxe para mim aqui Users, Leona, Desktop, Estudos Python. Então essa é a forma da gente passar a informação de qual que é o caminho das nossas pastas para dentro dos algoritmos que a gente está trabalhando. Percebe como aqui a gente está começando a aprofundar um pouco as possibilidades, utilizando novas bibliotecas, utilizando informações complementares do nosso sistema operacional também. Galera, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero que você esteja gostando de aprender Python e no próximo vídeo a gente vai escrever o nosso primeiro programa para rolar dados de RPG. Vamos comigo nessa aventura? Acesse o canal e curta a programação.